Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial. Olá para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Conversa entre Amigos para hoje, sábado, dia 23 de julho de 2022. Ao longo desta hora vamos ter uma agradável conversa e temos hoje como convidada a escritora Luísa de Souza, a quem eu vou desejar uma muito boa tarde e pedir que nos faça uma pequena apresentação. Olá, boa tarde, como Boa está, tarde. Eunice? Antes de mais, muito obrigado pelo vosso convite, é sempre um prazer falar para a rádio. Pronto, eu sou a Luísa de Souza, o que é que eu posso dizer sobre mim? Tenho 52 anos, orgulhosamente, um espírito 18, muitos diriam, quem me conhece melhor. Sou casada, tenho 2 filhos, já grandes e na sua vida. Vivo aqui perto de Palmela, na Serra da Arrábida, e deu-me para escrever desde sempre muito nova que eu gostava de ler e de escrever, mas de uma forma mais a sério, vamos lá, com edições profissionais dos meus livros, arrisquei tentar mostrar aquilo que escrevo já mais tarde, já nos meus 40 e muitos, e foi assim que eu, no fundo, fui fazendo a minha vida, e podemos falar depois um bocadinho mais sobre isso, mas lancei o meu primeiro livro em 2016, já lá vão uns aninhos, e neste momento já posso orgulhar-me de ter 3 livros publicados. E como é que surgiu este clique para escrever? Olha, surgiu muito cedo, muito miúda, na primária provavelmente, e é daí que vêm os bons hábitos, diria. Não quer dizer que não se possa apanhar esses hábitos mais tarde, mas no meu caso, uma inspiração muito grande de uma professora de primária que nos fazia ler muito e que nos dava concursos de criatividade e nos dava um chocolate para o melhor poema ou para o melhor texto, e isso foi bastante motivador para mim, desde muito pequenina que eu sempre adorei ler. Era comum a minha mãe ralhar comigo porque eu começava a ler à noite e ela dizia que eu estragava a vista aliás, eu também sou miúpe desde muito nova, talvez por isso, mas ia para debaixo dos lençóis com uma lanterna a ler, por exemplo, sempre foi uma paixão e acima de tudo eu acho que é por aí que quem quer ou quem quer ser escritor, como foi o meu sonho, que graças a Deus consegui realizar, é acima de tudo importante gostar muito de ler e tentar ler o máximo possível e diversos estilos de escrita, e foi assim um bocadinho que a coisa começou. A primeira história, talvez mais que eu escrevi foi quando eu tinha os meus 13, 14 anos, que escrevi um livro infantil para oferecer à minha afilhada, à Liliana, que na altura eu não queria, convidaram para ser madrinha e eu não quis gastar dinheiro aos meus pais, que eram pessoas bastante humildes, então como gostava de escrever, pensei, bom, vou dar algo de mim, escrevi uma história infantil, que é a Ilha dos Ursos Cabeludos, e uma amiga minha que desenhava muito bem, a Ana Vaz, a quem desde já agradeço, fez uns desenhos para acompanhar a história e ainda hoje guardo essa relíquia, que é esse primeiro livro, que foi um dos 3 que já publiquei agora, já mais tarde, fui buscá-lo e pronto, apesar de eu lhe ter dado depois uma revisão e ter convidado outro artista para fazer as ilustrações, acabou por ser algo que eu fiz mais tarde. Por isso começou aí bastante nova, diria. Ainda se lembra qual foi o primeiro livro que a fascinou ainda criança? Sim, eu era fascinada pela Enid Blyton e os 5. Os 5. Eu li os vários livros dos 5 muitas vezes. E na altura, pronto, lá estávamos, como eu digo, os meus pais eram bastante humildes, não havia aquela disponibilidade financeira para estar sempre a comprar livros, que é onde eu gasto mais dinheiro hoje em dia na minha vida, provavelmente, muito mais que em roupas e cabeleireiros. Por aqui Ah, igual. mas na altura eu lembro-me que onde é que eu ia buscar livros, a Eunice há de ser provavelmente mais nova que eu, mas na minha geração íamos à biblioteca. Eu ia à biblioteca do Barreiro, já me conheciam bastante bem, eu era presença muito assídua, estava constantemente a requisitar livros para ler de forma gratuita em casa, e hoje muita gente se esquece disso, que temos à nossa disposição bibliotecas maravilhosas, cada vez mais abandonadas,
e que mereciam muito a nossa visita. E lá está, sem custos, podemos ir buscar livros, lê-los com calma e depois entregá-los e buscar outros. E foi assim um bocadinho que a coisa começou. Por acaso, aqui no meu caso, eu tinha uma professora de português que nós tínhamos, eu lembro-me, à quinta-feira à tarde tínhamos 2 horas, que eram as 2 últimas horas, e ela então nessa quinta-feira, eu não sei se era nas 2 horas, se era na segunda hora, ela trazia livros da biblioteca, da escola preparatória, Uhum, e cada aluno escolhia um livro, e eu lembro-me, já que falou dos 5, existe a coleção a portuguesa, Uma Aventura, da Ana Maria uhum, Magalhães e da Isabel Alçada, e eu comecei por ler Uma Aventura no supermercado, depois nas aulas de história estávamos a dar A Peste Negra, e depois acabei esse e comecei a ler O Ano da Peste Negra, e depois não o acabei porque entretanto mudei de escola, e então pedi à minha mãe para o comprar, e depois quando é um passei ciclo, para não é? Acaba por ser uma bola de neve, nós queremos sempre mais, não é, é, Eunice? e É mesmo. então esses livros de Uma Aventura eu comecei a lê-los na escola também, e li-os quase todos. Eles vão E não é saindo vergonha ainda. nenhuma? Claro que sim. Aliás, eu acho que esta nova geração, por exemplo, há uma coisa que muito boa, apesar de. Eu acho que as várias formas de comunicação nunca são rivais umas das outras, né? A televisão é da rádio, por exemplo, a forma como a rádio se reinventou com a internet, com as próprias rádios a ter pessoas conhecidas na televisão, estamos a falar de algumas cadeias nacionais, mas nada é concorrente uns dos outros, são as funções, Complementam-se. se complementam-se, por exemplo, o cinema e a literatura. O Harry Potter fez muitos jovens voltar a ler, certo? Começaram pelos Sim. livros. Eu ficava tão contente quando ouvia dizer que a FNAC abria as portas à meia-noite para vender o novo livro do Harry Potter, e os miúdos com os pais estavam em filas à espera para comprar o livro. Isso era um livro, e são livros grandes. Eu próprio já li o Harry Potter e está muito Por bem acaso eu escrito. não li esses livros ainda. São muito bons, os filmes estão fantásticos também. Eu tive o prazer também de revisitar. A minha filha, por exemplo, que agora tem 28 anos, é fanática do Harry Potter e muito do seu gosto pela leitura veio dessa, dessa escrita, da forma de levar os miúdos a ver mundos fantásticos pela leitura, que depois também passaram ao cinema, porque também foram um sucesso como livro. E por isso isto é tudo uma cadeia, não é? Eu acho que às vezes vem-se saber, não, agora vai a televisão, ou lá vai o cinema, ou o streaming vai acabar com o cinema. Epá, não concordo, claro que pode derivar um Há bocadinho, mas o público cinema para tem outro todos. impacto, claro que sim, claro que sim. E aqui falando de filmes, de livros que deram origem a filmes, já alguma vez vi um filme que foi baseado num livro e se desiludiu? Sim, sim, é engraçado que falo nisso, Eunice. Aliás, eu estou neste momento, só um bocadinho se calhar atrás, eu tenho um livro infantil, o tal que eu escrevi com 13 anos e depois lancei, mas não foi esse o meu primeiro livro publicado, o meu primeiro livro foi O Luar da Serra, depois podemos falar um bocadinho mais à Sim, frente. isso vamos falar. Sim, já falamos, mas entretanto, eu estou agora neste momento a escrever o meu quarto livro, e que vai ser um thriller, e eu inspirei-me muito de uma experiência que eu tive com o livro da Paula Hawkins, A Rapariga no Comboio, que eu li aquele Grande livro de uma livro esse. assentada. É espetacular. Não é muito grande de volume, mas é cativante. Uma pessoa pega naquele. Eu, pelo menos, tive essa experiência. Mergulhei naquele livro no espaço de 2 dias, li 2, 3 dias, li o livro todo, Está e muito depois fiquei. original mesmo. Está muito, tem um ritmo espetacular. Aliás, aquele livro estava a pedir para ser transformado em filme. E depois fiquei um bocadinho desiludida, porque quando eu soube que ia haver um filme, baseado num livro que eu tanto gostei, temos aquela, que bom, vou finalmente ver aquela história, e com atores que eu gosto imenso, adoro a Blunt, a Emily Blunt, que faz a personagem principal, mas fiquei um bocadinho desiludida, lá está. Como talvez porque eu já conhecia tão bem o livro, que às vezes acontece-nos. Por outro lado, não sei se a Eunice leu O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Esse, ainda lá não cheguei, mas vi o filme, Esse, ao contrário. pronto, lá está. Eu li primeiro também o livro e depois vi o filme. E também é um bocadinho na altura, porque nós temos um bocadinho esse medo, eu li o filme não vai ser tão bom como a Guerra dos Tronos. Mas neste caso, tanto a Guerra dos Tronos como o Nome da Rosa me surpreenderam pela positiva. São filmes muito bons mesmo, que fazem muito jus ao livro. Mas pronto, mas tirando isso, eu estou sempre. Gosto de fazer as duas coisas, ler os livros e ver os filmes. Eu por acaso sou suspeita porque
Tenho licenciatura em Comunicação Social e cheguei ao meu 4º ano e tive uma disciplina chamada guionismo. E então Muito o interessante. que às vezes acontece é eu estar a ler um livro, acontecia mais em certa altura, e imaginar como é que eu adaptava aquele livro ao filme. Ao E cinema. então havia um Ah, livro que é de um autor espanhol, que é A Quarta Aliança, do Gonçalo uhum. Giner, que tem uma cena inicial que eram os templários que incendiaram Uhum. uma aldeia de cátaros, e eu estava a imaginar aquela cena passada para filme. É incrível como às vezes os É. livros nos levam a Olha, imaginar. mas está aí uma ideia, não sei, olha, eu posso partilhar com vocês que, por exemplo, há uma coisa engraçada. Eu sou escritora, entre outras coisas. Eu costumo dizer que eu sou muitas coisas. Uma delas é ser escritora, mas eu também sou muitas outras coisas. Mas eu tenho um filho a estudar cinema, que já acabou este ano, e tenho uma filha a estudar teatro. Eu já disse ao meu filho, Sim, eu ainda vou, tens a sorte, porque eu posso transformar o Luar da Serra, que por acaso acho que daria um belo filme, se a Eunice leu o meu Luar da com Serra. certeza. Não daria um livro, um filme interessante? Dava. Daria. Pronto, eu disse ao meu filho: "Olha, se quiseres, a mãe tenta passar isto para um guião de cinema, tu realizas, a tua irmã faz de uma das personagens, Sim, é fazemos isto tudo em verdade. família. Só o marido cá em casa é que não, o meu marido é militar da GNR e não entra muito, mas pode fazer segurança, porque não, ao filme, não é?" Não, mas não é difícil transformar um livro em guião, é E só os seus, pôr. deve ter os seus desafios, eu nunca tentei, se calhar posso pedir a Eunice para transformar o Lar da Serra num guião. Aceita o desafio, Eunice? Aos guiões, às planilhas, é Sim, quase a sim, deve mesma ser coisa. Mas interessante. aqui falando do Luar da Serra, como é que Sim. surgiu a ideia de escrever esse Ai, livro? O Luar da Serra, pronto, é um romance bem disposto, eu gosto eu quero acreditar que sim, apesar de nem sempre o que é dito no livro é brincalhão e acho que tem uma parte bastante séria que nos leva a pensar na vida, mas o Luar da Serra surgiu numa altura até um pouco complicada da minha vida, que houve ali em 2010, quando houve uma crise em Portugal, que eu antes disso era diretora de marketing, fui diretora de marketing de algumas empresas bastante conhecidas, mas naquela crise eu dei por mim sem trabalho, saí de um projeto e depois foi difícil arranjar na área do marketing e da comunicação, que é o que eu faço profissionalmente além dos livros. Não foi fácil arranjar trabalho de imediato, eu já tinha 40 e tal anos, parecendo que não, é daquelas idades em que para muitos já se parece que é tarde para trabalhar, quando ainda faltam 20 e tal anos para a reforma, o que neste país é Sim, é engraçado, verdade. estas coisas, mas pronto, resumindo, eu estava numa fase, escrever sempre tinha sido algo que eu gostava, e nessa altura até fiz uma coisa engraçada, um pouco antes, foi em 2009 até, fui fazer não sei se conhece o Daniel Sá Nogueira, que é um motivador muito interessante em Portugal, e fui fazer um workshop com ele, e ele fez-nos uma coisa que é pensar nas nossas paixões, e tivemos na altura que escrever, acho que era 25 paixões numa folha, nós tínhamos de estar parados, de olhos fechados e pensar em 25 paixões. E no fundo escrever tudo, sei lá, por exemplo, estava lá a ir à Nova Zelândia, imaginemos, não é? Das coisas mais básicas às coisas mais profundas. E depois desse desafio, é uma coisa engraçada que todos deviam fazer em certa altura da sua vida, até quando, principalmente quando estão um bocadinho mais em dúvida o que fazer a seguir. Então dessas 25 paixões depois somos desafiados a escolher as principais 10. No fundo é um raciocínio que temos que fazer para aquilo que valorizamos. Não quer dizer que não façamos as outras 15, mas daquelas 25 escolher as 10 principais. E depois dessas 10 principais, escolher as 5 principais. E depois fomos incentivados a escrever um cartãozinho. Eu escrevi no meu cartão profissional, nas costas, no verso do meu cartão de visita, escrevi lá: um dia que a minha vida seja perfeita, eu, 2 pontos. E depois colocaria as 5 coisas. Eu coloquei, uma das 5 coisas que eu coloquei é: eu serei uma escritora publicada. E eu só nessa altura da minha vida, já com 40, é que me apercebi que aquilo era uma paixão minha, que eu sempre gostei, mas nunca tinha percebido. E às vezes é preciso pararmos um bocadinho, e lá está, o meu desemprego nessa altura fez-me parar e pensar, olha, neste momento não estou a trabalhar e eu tinha uma vida profissional muito, muito ativa, que viajava imenso, mas agora tenho tempo e é uma forma de eu manter a minha sanidade mental e de me sentir útil, tenho tempo para escrever. E depois surgiu uma história, quase que a sonhar. Acordei com uma história na cabeça, que apontei logo, eu tenho um bloco ao lado da cama, e essa história foi a gênese, o início do Luar da Serra,
que é um romance que se passa no norte de Portugal, na Serra de Montemuro, e o início da história surgiu-me nesse sonho, o que foi curioso, porque os meus sonhos sempre foram muito a cores, parecem filmes, e eu Já disse, é a olha, segunda pessoa dedicada à escrita que aqui entrevistamos, que diz que a que engraçado, inspiração da sua obra surgiu num sonho. É que engraçado. curioso. Pronto, já me sinto mais acompanhada, boa, boa. Não é assim tão boa. Eu nessa altura, a história estava lá, o tempo também lá estava, já tinha mais tempo. Depois pensei, bom, mas é tudo muito bonito, mas como é que eu escrevo um romance? Nós lemos muito, nem sempre nos dá as ferramentas para escrevermos, não é? Corretamente. Nós, quando estamos a ler, não estamos a olhar para o exercício da escrita, estamos a beber a história. Pelo menos falo por mim. Não estou a verificar como é que o escritor compõe um parágrafo, como é que constrói Há muita maneira de compor os um seus parágrafo. diálogos, há várias formas de fazer isto. O Saramago, por exemplo, escreve sem vírgulas, é tudo eito, e nós conseguimos entender o que ele escreve. É uma opção do escritor decidir Sim, qual é que é o seu estilo, não é? Se quer com acordo ortográfico ou sem acordo ortográfico, pronto, é uma opção nossa, não é? E depois foi algo que eu fui fazer, já que também tinha assim, não, vou ver como é que se escreve um livro. E desafio realmente quem tiver essa vontade de o fazer. Eu até acho que sempre escrevi bem e sempre trabalhei em comunicação, o que também implica também escrever um bocadinho bem. Mas como escrever um romance tem que se diga, e eu ainda sim, é verdade. perdi ali algum Pega-se tempo. numa história, resume-se, E agora? Há várias desenvolve-se. maneiras, não é? Sim, eu, por exemplo, descobri que deve-se fazer algo como os loops de ação, que não sei se consigo imaginar. Imaginemos que estamos a escrever a letra E em continuidade, sem tirar o lápis do papel. Foi algo que eu Sim, usei nos meus livros, e é verdade, se pensarem nas histórias que mais gostam, e fazem muito isso em novelas, por exemplo, e em filmes, que é, se tudo estiver bem na história de um livro, não prende os leitores. Se tudo estiver negativo, claro. também não. É preciso fazer loops de ação, é preciso levar as pessoas num carrossel de emoções. Foi assim que eu tentei fazer o meu livro, levar as pessoas numa viagem, tal como a nossa vida. Não estamos a fazer isto só para prender Sim, as pessoas à história. É assim que é a nossa vida. A vida de todos não é tudo muito contente a vida toda, nem, espero eu, tudo muito triste a vida toda. Temos que ter momentos, como toda a gente, com os seus problemas, os seus desafios, mas também momentos em que damos muitas graças por estarmos vivos e por fazermos coisas que gostamos e estarmos rodeados de pessoas que nos amam e que nós amamos, não é? E foi um bocadinho assim que começou a escrita do Luar da Serra, acabei por definir, nesse carrossel depois aprendi uma técnica muito interessante que é, ok, eu tenho isto que quero pôr no livro, e depois vou escolher naquele carrossel onde é que eu meto este bocadinho da minha história. Foi assim que eu fiz, atenção, nisso não quer dizer que seja sim, eu maneira já vi certa, livros escritos de muita maneira, inclusive falou-se aqui claro. há bocado ainda na Rapariga do Comboio, que é um Uhum. livro que também que está escrito de uma forma muito original. Sim, E sim. agora, os últimos livros que têm sido publicados, isto para nós, para quem lê livros digitais como eu, que Uhum. não pode já ler a tinta, Sim. torna-se uma grande confusão, mas eu Ah, ainda li a imagino. Rapariga do Comboio a ver, Uhum. e então a história é como se fossem os personagens a contá-la. Uhum. Há muitos livros escritos assim, dá-se voz, o narrador dá Sim. voz ao personagem. E há livros, e já vi livros a começar do fim, sabe-se como é que a Sim, história acaba e depois sim. desenvolve-se até chegar Mas isso à é ação beleza, não final. é, Eunice? Eu gosto de ser surpreendida, não é? Claro que também há livros, que eu confesso que eu tenho livros, eu tenho uma biblioteca enorme, como eu disse, eu gasto imenso dinheiro em livros e tenho muitos livros mesmo. Ainda no outro dia andava no meu sótão, onde eu tenho a biblioteca, à procura de um livro para ler. E, olha, peguei um bocadinho, olha, não li este, por acaso é um livro que até está em inglês, Son of the Shadows, eu nem sei quem é o autor, não o tenho agora comigo, que eu também gosto muito de ler em inglês, Sol de que Sombras? Son of the Shadows, passa-se na Irlanda celta, quase, passa-se naquela altura, tem um bocadinho Ai, de Sun, fantasma. de Filho das Sun de Sombras. o filho Ok, das eu sombras. percebi Sun, de Sol. Não, 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 o filho das sombras. Sim. E descobri que até é de uma trilogia. Eu estou completamente agarrada naquele livro. Mas tenho muitos livros no meu sótão em que eu
o máximo, se chega a meio do livro, eu gosto de o acabar. Mas houve muitos que ficaram ali no 5º capítulo, porque se não me conseguiram agarrar, eu sinceramente, talvez tenha um problema meu, pronto, eu também não sou a pessoa mais paciente do mundo. Mas se não estou a gostar e se estou a insistir dia após dia e não estou a agarrar a história, também o pouso, também sou humana, não é? Faz parte. Não quer dizer que o escritor seja menos bom, pode ser eu que não estou com o espírito certo para ler aquele livro naquele momento, e noutra altura da minha vida, provavelmente, até poderei gostar, mas pronto, por isso é que eu os mantenho comigo. Um dia, quem sabe, eu não os revisito. A Eunice também gosta Sim, muito de ler, não é? sim, também tinha muitos livros. Eu lembro-me que eu, quando trabalhava, costumava dizer que os livros eram o meu tabaco e as minhas saídas à noite. E Sem chamava dúvida. às livrarias, nomeadamente uma que havia à porta da minha casa, que era o lápis de memória dentro de perdição. Porque eu ia lá, levava uma mochila vermelha e levava para aí 20 euros, era até ela não fechar. Até não fechar, exatamente. Eu, a Feira É, do Livro, eu aqui em Lisboa, a Feira do Livro é a minha perdição. Então, sabe, foi uma das maiores alegrias da minha vida, como leitora que eu sou, fascinada por livros. Primeira vez que eu fui à Feira do Livro dar autógrafos do meu livro, eu quase que chorei de alegria, porque era um sonho tão grande realizado, estar do lado de lá, falar com as exato, pessoas. deve ser. Ai, foi super emocionante, isso foi o primeiro ano que eu lá estive. No segundo ano foi mais complicado, porque eu estive a dar autógrafos na Feira do Livro no exato dia que aconteceu aquela desgraça em Pedrógão Grande. Estava um dia Assim, tão naquele... quente, estava 43 graus dentro daquela tenda da editora, e eu dizia: "Epá, está um tempo tão estranho", e infelizmente à noite aconteceu Era tempo aquela. de trovoada. Era. Eu lembro que fomos para os Santos Populares, para o Bairro Alto, até uns amigos meus foram lá ter, e meu marido, e os meus filhos. Fomos para o Bairro Alto e estava um calor, parecia que estávamos, a sério, era de noite e de repente começou a chover, parecia uma monção, parecia que estávamos na Índia com aquelas descargas de água. E eu lembro também que tinha um copo com sangria, metade, e ficou cheio até cima com a água que choveu assim um pouco. E eu disse: isto está muito estranho, o tempo está muito estranho. Parecia que estava a adivinhar uma desgraça que infelizmente aconteceu no nosso país, Sim, não há é? quem diga que esse incêndio foi provocado mesmo pela queda de um raio. Sim, foi terrível, foi terrível. Pronto, eu nesse dia nunca mais o vou esquecer, porque era um dia de grande alegria para mim, mas ao mesmo tempo foi um dia de grande tristeza para Portugal no geral e para muitas famílias, obviamente. Não, nunca mais me irei esquecer daquele dia. Mas pronto, tudo isto para dizer que a Feira do Livro foi e continua a ser o meu, vá lá, a minha romaria. Há quem vá à Fátima todos os anos. Eu todos os anos tenho que estar na Feira do Livro e tentar aproveitar as promoções, e tento ir com pouco dinheiro e deixar o cartão multibanco em casa, porque senão, É quando verdade. chegar a casa, o meu marido, disse: onde é que vais pôr mais livros, meu Deus? E acontecia-me ir para o centro comercial aos sábados, também para me vingar de uma semana de trabalho, ia às livrarias e também saía de lá com. Tinha sempre de sair de lá com um livro ou dois. Mas agora existem os livros digitais. Sim, Acha que com os livros digitais as pessoas leem mais? Ou é a mesma coisa? eu acho que pelo menos tem essa obrigação, ou já não tem essa desculpa, diria, não é? Eu fico sempre um bocadinho, quando as pessoas dizem: o livro digital não tem aquele cheiro ao livro, não é bem. Eu, por exemplo, Verdade. pois, eu sei, eu também gosto desse cheiro ao livro, mas também já sou assídua do digital há muito tempo. Tenho aqueles dispositivos, tenho um Kindle, por acaso agora até se estragou, estou à procura de outro, mas tem vantagens e desvantagens como tudo. Permite aumentar o tamanho da letra para não nos ferir a vista, permite ter dentro de um aparelho. Não telemóveis, por favor, não leiam livros em telemóveis, porque dão cabo da vista. Há vários Sim. dispositivos próprios de No leitura. meu caso eu ouço. É uma Pronto, é aplicação. audível. Essa é outra evolução da tecnologia que nos trouxe, que realmente eu acho incrível, acho fantástico. Porque Não por é um poder. audiolivro, é um ficheiro Sim, digital, é só um fecheiro que que lê. Sim, ouve-se sim, sim. como uma faixa de música. Muito bem, sim, mas mesmo isso e também os audiobooks, e isso aí normalmente obviamente que os audiobooks uma história contada, normalmente por alguém profissional, mas mesmo o facto de termos possibilidade de ter acesso à cultura, aos livros, várias formas de ter acesso às coisas. E, por exemplo, durante a pandemia, uma das coisas que eu fiz foi que o Lar da Serra até disponibilizei na minha plataforma digital, principalmente no Facebook, onde tenho mais seguidores, mais de 5.000. Eu disponibilizei a quem quisesse, e muita gente aproveitou essa oferta. Disponibilizei o meu primeiro livro de forma digital para quem quisesse, no fundo, superar aquela ansiedade
que a pandemia nos causou a todos no início, quando não sabíamos Sim, bem exato. Não com o que é sabia, que isto não ia se sabia o dar, que era. e as pessoas não podiam sair de casa, e eu pensei, ok, o que é que eu posso dar de mim neste momento tão difícil? E pronto, eu disponibilizei o meu livro, muita gente leu também assim, e por isso é bom. Eu gosto das duas maneiras, eu agora ando com o livro que eu lhe disse, o Son of the Shadows, mas é muito grosso. Eu, por exemplo, vou de comboio para o trabalho, para Lisboa, aquilo é muito pesado, eu vou com o computador, mais a minha mala, mais um livro daquele tamanho, é complicadíssimo. Por isso, nesse aspecto, o digital também é uma ajuda, não é? Sim, eu lembro-me que a minha mãe: "Vens sempre para aqui com os livros". Mas agora por acaso e infelizmente os livros estão no telemóvel, Mas de levo o outra maneira. telemóvel, levo a coluna, a Claro, claro, aplicação sou capaz de lá ter milhares de livros de todos os géneros e feitios. claro. Já há a vantagem sempre de ler livros mais variados, porque enquanto os Ora compramos, bem, exatamente. escolhemos aqueles que gostamos. Sim, Temos exatamente. as bibliotecas, as Essa é outra grande bibliotecas vantagem, um dia apetece-me ler ficção científica, no outro não estou para aí virada, apetece-me ler um romance histórico. Eu sei que tenho, aliás, eu fazia muito isso no meu Kindle, eu estava a ler 3 e 4 livros ao mesmo tempo. assim, e tentar alternar com livros É, mais pequenos, é o que eu às vezes faço, alternar livros mais pequenos com exatamente, livros maiores, exatamente, ficção com não ficção. é Por exatamente. exemplo, eu ainda esta semana, fui desde o Camilo Castelo Branco até à biografia da Britney Spears, passando pelo Albert Camus. Pois, está a ver, é Tudo, vantagem, não é? sim, Pronto, por isso nem tudo é mau e também há uma coisa, os livros digitais tipicamente também são mais acessíveis, se houver essas questões financeiras, pelo sim, menos são um bocadinho mais baratos, também é o que se compreende, não é? Não há no impressão, caso para nós eles são disponibilizados mesmo pelas ainda bem, pelas ainda bem, bibliotecas, por sites onde ainda bem. nós Fico nos contente por saber que inscrevemos realmente, com as certidões multiusos. Como muito bem, somos, cidadãos com necessidades especiais, existe muito bem. essa Tem que ser, essa e acho muito bem. preocupação do E tem que acesso ser à cultura. incentivado a ser assim cada vez mais, sem dúvida. Todos temos direito à cultura, espero que toda a gente que a queira possa ter acesso. Ainda bem, fico contente por saber. Existem aqui uma série de bibliotecas no país que, surge um Disponibiliza. livro no mercado, eles compram, existe lá mesmo na biblioteca, digitalizam e Que engraçado. disponibilizam Boa, aos utentes que estejam inscritos na biblioteca, muito bem. seja em braille, em digital, em áudio. Alguma coisa que funcione bem. Exato, sim, isso funcionam bem esses Muito bem. É. E pronto, o esses meu primeiro sites. livro, o Luar da Serra, há bocadinho perguntava-me, realmente surgiu naquela altura da minha vida mais complicada, mas é um livro, e se o leu, acho que é um livro bastante fácil de ler, é a tal história dos livros Sim, que eu cativa desde o abandono. início até ao fim. É, porque eu tentei escrever aquilo que eu gosto de ler e não gosto, apesar de eu saber muitas palavras complicadas e sei fazer frases muito complicadas, não é esse o meu estilo de escrita, não é isso que eu quero passar. Eu quero levar as pessoas num bom português, mas de uma forma acessível, Para ser simples, lido por fácil de ler. todos. Sim, sim. E pronto, e essa história acaba por ser uma história fictícia, mas que no fundo retratei um pouco, porque quando eu tive aquele sonho inicial sobre o Luar da Serra, foi uma altura de crise, como eu lhe disse, e eu pensei, ok, então imaginemos que eu até estou desempregada, no meu caso pessoal, né, na altura, e estávamos a falar, e o meu marido é um bocadinho mais pessimista que eu sou muito otimista, ele dizia, agora sem o teu trabalho, será que vamos conseguir manter a casa? Era a preocupação nossa e de muita gente, não é? E os filhos entrar para a universidade, a Beatriz estava a entrar quase na universidade, e eu disse também, então, em jeito de brincadeira, assim: olha, deixa lá, se tudo o resto falhar, a gente vende tudo aqui e vamos para a aldeia, vamos para a Vila Boa de Cima, na Serra de Montemuro. E ele começou-se E a rir, então assim: surgiu a história. havia de ser bonito os nossos filhos irem viver para uma aldeia, onde nós vamos passar férias, mas onde não tem internet, por exemplo. E então foi isso que o meu sonho acabou por começar a construir a história do Luar da Serra, que é um bocadinho isso, é a história de uma mãe, uma advogada de Cascais, com uma bela vida, com uma vida até superior à média, em que por motivos que eu não vou revelar, que é para quem não leu, Sim, não para fazer lerem o aqui, livro. terão a ler o livro, mas por motivos de uma dificuldade da vida dela, vê-se numa posição em que fica sem meios de continuar a ter a sua vida em Cascais e decide ir para a aldeia dos pais, onde já não ia há muitos anos,
com os seus 2 filhos, uma adolescente de 15 anos, 16 anos, e um filho de 8 anos com até um problema de autismo, bastante ligeiro, mas sim, mas estava dentro do espectro autista, e decide levar os filhos e mudar de vida totalmente, agarrar nela e nos filhos e levar para o que é mais importante para ela, quem é mãe sabe que os mais importantes da nossa vida são sempre os nossos filhos, e levá-los para uma aldeia, com tudo o que isso tem de engraçado e também de desafiante, não é? São miúdos que nunca viram uma vaca, que se calhar Sim, é verdade. e que não tem internet e que o telemóvel está sempre a ficar sem bateria porque anda sempre à procura De rede, é o que de me rede. acontece em casa dos meus pais. E essas realidades para os miúdos de hoje que estão habituados nas cidades a ter tudo à mão e a estar ligados 24 horas por dia quase, acabou por ser o mote do meu livro. O que é que acontece quando será que a família é mais importante ou será que a família fica realmente com mais problemas? Então foi um bocadinho essa a minha história, tentar de uma forma bem disposta levar essa mãe, a história base é praticamente contada a 2 vozes. Se reparar os meus capítulos é até engraçado porque a minha opção foi, os capítulos começam com Laura ou Sofia, Laura ou Sofia, Está acho que lá basicamente idêntico à rapariga do comboio, aquela mas olha que eu nessa altura escrita ainda não como tinha eu lido a estava a rapariga do falar há pouco. mas eu não tinha lido a rapariga do comboio, mas neste caso foi Não, contado mas por gente 2 que precisa personagens. fazer os livros assim. A maioria dos livros de hoje, a Sim, grande parte deles está assim escrito. sim, Digamos sim, que o sim. narrador dá voz às É, quase, personagens. é. Aliás, o que eu estou a escrever agora também estou a fazer assim. A cada personagem dou-lhe voz em cada capítulo, E a tenho seguir à vozes. rapariga do comboio eu li um outro que foi aquele livro que eu li de uma penada que me marcou para a minha vida. Foi um bocadinho antes de eu ter começado a perder a visão, que é O Tempo de Partir da Judy Picoult. Uhum. Também está assim escrito. É, tem que E ler, ainda isso não tem li ali ainda. aquela parte de explicar a vida dos elefantes, etc. Sim, sim, E sim. depois é Tem que ler, contado tem que também ler. pelas personagens. É, por lá está, pronto, e foi assim que eu tentei escrever o meu, sem grandes pretensões. Aliás, eu quando escrevi o meu primeiro livro, não tinha qualquer pretensão de publicar. A minha intenção foi quase como eu disse, o meu livro serviu de psicólogo. Sim, Eu de costumo dizer que terapia os meus psicólogos para a alma. são os amigos, a família são os meus melhores psicólogos, eu sou uma pessoa muito verbal, em que meto os meus sentimentos todos cá fora, e escrever foi foi outra forma de o fazer. Mas na altura eu, lá está, escrevi o livro, dei-lhe no fundo uma revisão, e depois enviei para alguns amigos, e enviei para, para o meu marido e para os meus filhos, e uma amiga, uma grande amiga minha, a Lourdes, leu o livro de uma penada também, e mandou-me uma mensagem a dizer: Luísa, isto está fantástico, quando é que publicas isto? E eu, Sim, achas que alguma realmente vez está. alguma editora, ninguém me conhece, eu não conheço ninguém nestas coisas, como é que me vão publicar? Assim, tenta. E ela me deu-me aquela força. Não quer dizer que a família não tivesse dado, mas a família às vezes, eles não fazem por mal, e o meu marido nem fazia, mas não queria que eu ficasse desiludida. E eu disse assim, olha, eu enviei o meu livro para 3 ou 4 editoras. E ele, lembro-me perfeitamente que foi a hora de jantar. E ele disse, epá, pois, mas sabes que, do género, prepara-te para ninguém te dizer nada, não é? Eu sei que ele disse isto de uma forma de me poupar a um desapontamento, mas eu na altura até fiquei um bocadinho magoada, do género, porquê? Não acreditas como... Não, não é isso, a história está bonita, mas eu não sei, não conheces ninguém, temos sempre aquela ideia que isto só vai lá por conhecimentos, não é? Mas eu depois, passado o quê? 15 dias, um mês, tinha 2 editoras a querer publicar o meu livro e eu fiquei, o que é que está a acontecer aqui? Fiquei mesmo em estado de choque e depois liguei logo à minha amiga e disse-lhe, epá, não acredito nisto, mas obrigada, foi a tua força que me fez mandar. E depois acabei por escolher a Chiado Editora, na altura eu também não conhecia muito bem a editora, mas eu gostei das propostas que me fizeram, eu não tive uma edição de autor, apesar de uma grande parte dos livros da Chiado Editora serem de autor, no meu caso quer isto dizer que as pessoas de alguma forma têm que comparticipar a sua, vá lá, o A fazer do livro, publicação. a publicação. No meu caso não foi o caso, mas de qualquer maneira a editora gostei muito da pessoa com quem falava e do que fizeram da revisão e por acaso gostei do processo todo e a coisa correu muito bem, eu fiz uma segunda edição, os livros venderam-se, esgotaram-se e tive a fazer uma turnê por todo o país, ou seja, logo aí superou todas as minhas expectativas, estive num stand grande na Feira do Livro, como já disse,
foi brutal, foi uma experiência que eu nunca pensei poder realizar na minha vida, mas graças a Deus tive essa oportunidade. E agora não quero parar, agora claro que estamos num país onde é muito difícil viver só da escrita, ainda não estou nesse nível, quem sabe um dia, não é? Sim. Mas também não é isso que me move, não é isso que me faz escrever, eu tenho que escrever ao meu ritmo. Depois disso acabei por, lá está, lançar um livro infantil, também ainda com a Chiada, que é A Ilha dos Ursos Cabeludos, e depois mais tarde então lancei o mais recente, que foi o Depois do Luar, que lancei, nesse caso já foi com outra editora. Depois do Luar, que é uma sequela do Luar da Serra, certo? Depois o Luar da Serra, eu não, quando escrevi não era com a ideia de fazer nenhuma sequela, a história terminou na altura, e quem comprar o Luar da Serra ficará muito feliz por ver uma história com princípio, meio e fim, mas eu é que fiquei a pensar muito no livro, não sei, fiquei ali a pensar, epá, deixei a história num ponto em que eu senti-me quase como uma mãe que abandonou os filhos ao seu destino, sem apoio. E pensei, epá, o que é que será que acontece? Temos a adolescente que não vou contar o que é que acontece, mas foi para outro país, o que é que acontece àquela mãe, àquele filho que tem problemas de autismo, foi algo que me fez ler também bastante sobre o que é ter um filho do espectro autista, que também é um assunto que me interessa, por isso foi bastante desafiante. E o Depois do Lar, a editora na altura disse-me, Luísa, se você pensa muito nos seus personagens é porque a história não acabou. E foi isso que me fez voltar a escrever. E enquanto que o primeiro livro eu demorei cerca de 3 anos a escrevê-lo, o Depois do Luar escrevi num ano. Escrevi de uma forma muito, muito rápida. Porque a história já cá estava. É engraçado, foi um processo diferente, mas bastante, que me deu bastante gosto fazer e pronto, já deixei os meus personagens encaminhados. Eu nisso acho que ainda não leu o Depois do Lar, mas quando ler, depois diga-me se eu consegui encaminhar bem as minhas personagens. Aqui neste livro, o que mais chama a atenção é a verdadeira descrição das Dos paisagens. locais, que são todas reais. Exatamente, até parece que estamos lá. Deixa-me Aquela contar-lhe situação uma curiosidade sobre isso. Eu tenho uns amigos da Polónia, porque eu durante muito tempo fiz alojamento, lá está, nessa crise, depois transformei aqui a minha casa, porque eu vivo ao pé da Rábida, não, tinha um anexo, transformei em alojamento local e comecei a receber pessoas de todo o mundo que vinham cá passar uns dias de férias. E nesse processo tornei-me amiga de vários. E o casal de polacos, a Carolina e o Arek, tornaram-se família, a verdade é essa. E a Carolina, que é professora de línguas na Polónia, que sabe muito bem inglês e espanhol, começou a aprender português por nossa causa, para conseguir comunicar melhor connosco. E a Carolina e o Arek foram, já depois do livro ela leu o meu livro, conseguiu ler o meu livro, o que para mim foi um sinal de que o livro realmente em está fácil de ler, português. em português, leu em português. E depois passado um ano, foi lá acima à Vila Boa de Cima, onde se passa a história, e passou lá uma semana comigo, com os meus amigos e com a minha família, mas não estava sempre comigo, houve uma altura que eu não estava com ela, e ela foi com o marido aos sítios da minha história. Ela conseguir descrever ao ponto, ela conseguir. Ir lá A história sozinha. fala de um trílito que está escondido num terreno e fala de uma amoreira, e ela conseguiu lá ir e mostrou-me fotografias, eu nem queria acreditar. E fiquei, bom, realmente eu devo ter descrito bem a É uma história. E aqui também aquela situação dos arraiais, está Sim, mesmo muito sim. bem contada, tenho de lhe dar os parabéns, porque Obrigada, quem Anissa, mora obrigada. numa aldeia e quem vem de uma aldeia, Passou por sabe aquilo, não é? como é As festinhas que da aldeia. exatamente, Que vão voltar este ano, finalmente. Finalmente. exato. É, vai ser realmente, eu sinto isso, sabe? Eu aqui na Quinta do Anjo temos uma feira que é a Feira do Queijo, Pão e Vinho, que acontece no primeiro fim de semana de maio, e eu nunca vi aquela feira tão cheia, as pessoas estão com sede de estar umas com as outras, com sede Convívio. de convívio, de voltar a estas coisas, e isso é bom, porque esta pandemia deixou muita gente mal, acho eu, a nível psicológico, deitou muita gente abaixo, as pessoas isolaram-se mais, e temos que combater isso, obviamente, que temos de ter cuidado, eu fui daquelas que tive cuidado de QB, mas também não podemos, nós fomos feitos, somos uns seres sociais, se Assim, calhar vem da minha formação, porque eu sou socióloga de formação, mas nós somos realmente seres sociais que só estamos bem e felizes se estivermos com outros. E esta pandemia, infelizmente, deixou muita gente, nomeadamente os idosos, que foi quem mais sofreu com isto, na minha opinião,
bastante, bastante fora desse convívio que é tão bom para a saúde mental e não só, não é? Sim, Enfim, conviver faz mesmo muita falta, sim, mas, sim. também em compensação, e eu falo por mim, um livro é sem dúvida também uma grande companhia, Ah, sem dúvida, e sem dúvida. quando se, tem a capacidade, e eu perdi a visão muito recentemente, há 3 anos, através de um livro conseguir ver as paisagens, Viajar, não as é? cores, Deem-me o livro e eu viajo. Não é preciso de verdade. aviões. Não é? É verdade, e enquanto se lê um livro não se pensa na vida, não É, é bom. Ou está-se ali, então um livro também nos ajuda a pôr as coisas em perspectiva, não é? sim, e ler, e agora existe, para o bem ou para o mal, leio ainda mais, porque quando eu lia à tinta naturalmente lia mais devagar, Claro. tinha sempre um livro como companhia ainda nos primeiros, tempos que eu perdi a visão, Uhum. já não conseguia ler e andava com um livro que se chamava A Casa das Almas Perdidas. Que acabei por o doar à biblioteca aqui de Coimbra, porque não havia digital, Uhum. e e depois acabaram por, os meus colegas pediam esse livro às bibliotecas e eu Ah. andava com ele, mas a tinta. E não perdia, não andei sempre com livros, andava sempre com livros, São uma grande aquele companhia. Sem são. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E eu É não me mesmo. consigo rever, sem livros, e depois também Nem eu. dá uma Curiosamente, bagagem. eu quando estou a escrever, por exemplo, agora estou a ler aquele livro, mas eu já não estava a ler há muito tempo, porque quando eu estou num processo de escrita, eu agora estou, como eu disse, estou a escrever um thriller que vai se passar na Serra de Sintra. E esse livro que eu comecei a escrever antes da pandemia, depois ficou um bocadinho parado porque eu precisava de ir. Curiosamente, este fim de semana fui à Serra de Sintra fazer uma caminhada e encontrei um espeleólogo que se comprometeu a ir comigo fazer investigação nos sítios que eu preciso de investigar para poder escrever o livro. Mas como estamos no verão e eu não consigo ir para a praia ou para, seja para férias sem um livro, ah, voltei a pegar no livro, já sei que este verão não vou escrever nada de jeito, enfim, olha é o que é, vou tentar voltar ao livro em setembro, mas eu não posso estar com um livro na mão quando eu estou a escrever. Sinto-me bastante influenciada, não sei, tenho medo de É que verdade. o estilo que eu estou a ler passe depois para a minha história, eu não quero que isso aconteça, eu quero passar o estilo da Luísa de Souza, se é que eu posso dizer que tem algum estilo. Sim, Mas até há pronto, escritores que escrevem em livros muito diferentes uns dos outros. sim, sim, pronto. Eu vou escre aliás, este está a ser também um bocadinho mais difícil para mim, porque eu sou uma pessoa tipicamente brincalhona e bem disposta e muito romântica, e por isso os romances bem dispostos que eu escrevi acho que foram mais fáceis. Agora estou a ir por um caminho mais da rapariga do comboio, que às vezes vai se tornar um bocadinho mais escuro, mais, vai ser um Por thriller com tudo o acaso que é o isso tipo de implica, não é? leitura que mais me agrada, é o terror, o suspense, o thriller. Eu gosto de Embora eu ler, agora mas leia um dá um pouco. bocadinho de medo de escrever, porque tenho que pôr cá para fora, e nós damos muito nós quando escrevemos, temos que pôr coisas que eu não sei se tem cá dentro, eu vou ter que ir buscar, vou ter que me informar, mas pronto, vou fazer o meu melhor, é o que eu posso prometer aos meus leitores. Claro que vai ter uma componente romântica, claro que vai ter uma mulher forte, os meus livros têm sempre que ter mulheres fortes. Eu sou muito apologista que nós mulheres somos realmente seres excepcionais a nível de impulsionarmos mudança, vivacidade, amor, não é? Sem desprimir dos homens, obviamente, que sou casada com um e tenho um filho e respeito imenso, obviamente, mas acho que quem me está a ouvir não me leva a mal de eu dizer isto. Acho que nós mulheres somos um género mais empático, mais sensível, que conseguimos, eu costumo dizer, se o mundo fosse mais gerido por mulheres, se calhar não havia tantas guerras e tanta maldade que vemos por aí, não é? Mas pronto, vamos ver o que é que sai dali. Pois, por falar nisso, aconteceu também, também me acontece. Eu uma vez estava a ler A Dança da Morte do Stephen King, que é sem dúvida a minha referência na Gosto imenso de literatura, Stephen King, sim, sim. porque também é alguém que basicamente escreve contos e eu gosto muito de escrever contos. E então eu escrevi Sim. um que era o demónio de olhos vermelhos, claramente inspirado na personagem no Flag, mas também baseado em alguém que existia na vida real, e ficou ali um texto foi claramente influenciado por esse livro, mas um texto em que eu dei-lhe um cunho
Pessoal, pessoal. muito bem. Se calhar exorcizou os seus fantasmas. Não, eu Também serve tenho um para isso a blog, às vezes escrita. escrevo contos, também às vezes escrevo poesia, mas basicamente está praticamente a 90% são comentários a livros, Que agora neste engraçado. momento. Muito bem, muito bem. Eu poesia, por exemplo, é algo que não me revejo. Adoro ler, atenção, eu sou, mas gosto mais dos clássicos, adoro o Fernando Pessoa, a Flor Bela Espanca, eu leio bastante, mas não sinto que tenha propriamente muito talento para a poesia, não, isso não sinto que não estou, que seja aí que eu possa contribuir, se é que eu posso dizer que posso ser uma escritora que contribui para o panorama cultural português. Eu ainda tenho alguma dificuldade em pensar em mim como escritora, apesar de ter 3 livros publicados. Eu escrevo para mim e depois se mais alguém gosta de os ler, é uma alegria muito grande e às vezes recebo comentários de pessoas que leram o livro e que ganharam. Houve uma senhora uma vez que me disse: epá, Luís, eu fez-me um comentário na minha página do Facebook, deve lá estar esse comentário, em que ela diz: epá, obrigadíssimo, porque eu estava parada na minha vida, eu valia um clique quando li o seu livro, realmente não perdemos nada em ir à luta, e só isso me alegra, não Sim, escrevo com vontade de ser áudios conhecida, nem que... inspiradores. Pronto, é isso. Sabe, se aquilo que eu faço pode ajudar alguém a passar um bom bocado, a distrair-se, se ajuda um bocadinho a pensar, epá, se calhar realmente pode ser por aqui, se calhar não vale a pena baixarmos os braços, ir à luta é sempre um caminho melhor do que desistir. Se eu conseguir fazer isso com uma pessoa, já está ganho, está a perceber? É isso que me move, sinceramente. Não é o dinheiro, não é o dinheiro que eu ganho com os livros, é isso, é o que dar de mim, e se outros gostam, muito bem, fico muito feliz, pronto. Não tenho tido muitas reações negativas, acredito que haja, mas essas pessoas provavelmente guardam essas opiniões para si, só me tem chegado realmente muito amor, muito carinho e enche-me o coração, e é isso que eu gosto da parte de ser escritora. E quais são os seus escritores de referência? Ora, olha, Stephen King falou e eu adoro, já li vários livros Também eu. dele, então eu adoro, a Lá sério. está um escritor que escreve livros muito diferentes. Não, é muito bom, não, ele é espetacular. Eu estava-me a tentar No lembrar meu de um que caso, li no eu outro gosto dia. mais dele a escrever contos do que a escrever livro corrido. Ele às vezes perde-se ali um Há uma bocado. história dele que se passa em Las É, Vegas com um género de um diabo, que agora estou-me a esquecer, até há uma série com isso. Eu adorei aquele livro, o livro é muito bom. Agora não estou a lembrar do nome. Eu sou terrível, tenho uma memória muito ainda há visual, dias mas li um conto muito pequeno que estava simplesmente espetacular. E ele tem sim, um ainda sim. mais pequeno do que esse, que é o Campo de Batalha. Esse então está Tenho que ler. delicioso. Como é que ele pega em algo aparentemente inofensivo? Aliás, ele até Ele tem tem uma um mente livro. muito retorcida, Eunice. Eu gostava de o conhecer pessoalmente, porque ele deve ser uma pessoa super interessante de se conversar. É Mas verdade. ele, para pensar naquelas coisas que ele pensa, Mas tem um livro que é a Redoma, em que as pessoas ficam fechadas num género de uma redoma, um campo de forças. eu até acho que é bastante fácil escrever livros de terror e então Ok, assim, obrigada. é, eu até acho que é bastante fácil, não sei, para mim é mais fácil escrever terror ou fantasia. Eu por acaso Uhum. fantasia não gosto muito de ler, mas por exemplo, uma vez, e eu estou a falar com alguém que descreveu paisagens na perfeição, mas por exemplo, no meu caso tenho um problema visual. O remédio é mesmo escrever fantasia, Sim, sim. ir E mais à nós mente inventámos das o mundo, não é? sim, Acabamos por ir fazer a mais à nossa mente maneira. das pessoas e Sim. basicamente é isso que o Stephen King muitas vezes faz. Sim, sim, sim. E outro dos autores que eu gosto muito é o José Saramago, adoro José Sim, Saramago, e é isso que me estava a falar, porque ainda por cima o livro que eu mais me marcou dele é o Ensaio sobre a Cegueira, e infelizmente a Eunice está a passar, pronto, é algo, parece-me ser uma pessoa que se está a adaptar dentro daquilo que é uma circunstância obviamente não ideal, sim, mas a vida continua e a verdade é essa, e há que tornar os desafios em vitórias, não é? E parece-me que a Eunice está a fazer isso e muito bem, dou-lhe desde já os meus parabéns por muitas essa vezes força. há dias mais fáceis, já há dias mais difíceis, mas É, e o livro do Ensaio sobre a Cegueira, não sei se. Olha, é outro caso em que o filme é muito bom também. Com o Mark Wahlberg. o Não, filme não com o vi. Mark. E esse livro.
É realmente para quem possa ter, que não possa ter lido, mas basicamente imaginemos um mundo onde todas as pessoas, excepto muito poucas Era exceções, só uma se pessoa tornam naquele cegas. caso. Hum? Era só uma pessoa. Naquele caso, mas pronto, assumimos que no mundo haverá mais uma ou outra exceção, mas no fundo Exato. uma sociedade onde, que agora é ao contrário, a maior parte das pessoas verá e existem algumas pessoas que não veem de todo. Naquela história do José Saramago, ele inventou um mundo, uma doença, algo que acontece ao mundo, em que todos os seres humanos praticamente ficam cegos e há uma pessoa na história que continua a ver. Sim, O que é que isso faz à sociedade? A sociedade não está feita, e provavelmente a Eunice sabe os desafios que é uma sociedade que não foi feita para pessoas invisuais, não é é? De verdade. repente Todos os deixa, dias. não é? Se deve sentir esses desafios. Imaginemos um mundo onde tudo foi feito para pessoas que veem e de repente as pessoas não veem. O lixo amontoa-se, as pessoas deixam de ligar à sua aparência. Pronto, eu estava a ler esse livro e tive que parar de ler porque houve uma parte que é tão descritiva e o Saramago faz isso tão bem, em Ele que eu no final. senti-me tão mal disposta no final a ler a descrição que ele fazia, parecia que estava no meio daquilo e não queria estar. Não sei se me consigo fazer entender. Sim, Como se eu sei qual é a cena, eu li ainda esse livro estava a tão tinta. incomodada, estava mesmo, sentia os cheiros, aqueles cheiros nauseabundos que ele explicava, e realmente isso é o sinal de um grande escritor, porque digam o que disseram, aliás, É, o na Saramago, verdade, ainda bem que foi reconhecido como um dos melhores escritores portugueses, não o melhor de todos, porque ele realmente é fantástico, é incrível, não tenho outras palavras. Ainda me faltam ler aliás, alguns livros dele, lá está. eu li há dias aquele que, na minha opinião, ainda me faltam ler alguns livros, mas o que eu li, o último que eu li dele, As Intermitências da Morte, está Uhum, simplesmente genial porque ele faz uma coisa. Ele, para já, ele começa e termina o livro com a mesma frase: no dia seguinte ninguém morreu. E uhum. depois cria ali uma história, o que é que aconteceria à sociedade se de repente se deixasse de morrer? Exatamente, não é? E foi, é uma ideia incrível. É. Sim, 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 tem. Não, eu também não, esse ainda não li dele. Mas, por exemplo, o Caim está brutal. Tá, Como é que sim, ele esse eu brinca li. com a religião daquela maneira num país tão tradicional ainda, não é? Agora já estamos, já temos, acho que é por aí que a sociedade tem que caminhar. Haver abertura para quem acredita e quem não acredita, não é? Haver Exatamente. compreensão e tolerância. Mas ele, confesso, ateu, a escrever aquele livro. Quando o escreveu, rompeu com uma série de dogmas da sociedade. Mas o livro está espetacular, não é? Quando ele Da fala maneira sobre que ele quando o desconstrói os pai leva ao dogmas. filho e Deus te oferece o meu filho para sacrifício e ele brinca com a situação e só, oh pai, então mas estás-me a dar como sacrifício, como se fosse se nós nos Não, puséssemos no mas lugar ele não perde uma oportunidade para, não, não, para não. dar bicadas na igreja e aqui neste caso deste, as intermitências da morte. Também, não Como é que a é? igreja vai sobreviver porque sem morte não vai haver ressurreição? Pois é, pois é, pois é. E lembrou-se É, dessa pronto, por situação, isso. mas ele, É. para ser crítica já à igreja e desconstruir a Bíblia, ele tem de a conhecer bem. E é uma Não, coisa que. é mesmo, não. É um dos autores que eu gosto bastante, gosto mesmo. Eu leio um bocadinho de tudo, é como eu digo, e até gosto de estar sempre a ler, às vezes nem vou pelos autores, vou por, Se for pelos eh, autores. às vezes não vou pelos autores, há autores que eu gosto muito de uma determinada altura da minha vida e agora já não consigo ler nada deles. Por exemplo, ai, o Nicholas, Sparks, Nicholas Sparks. Sparks. Eu tive uma fase de loucura com o Nicholas Sparks, confesso, eu adorava os livros dele. Eu agora, sinceramente, não consigo, eu já sei. Eu começo a ler o livro dele, já sei como é que vai acabar. Ah, Eh, sim. torno- Convém é lê-los, não os ler todos seguidos. A tática é ler mesmo eh, durante um mês, de mês em pois, mês, mais ou menos, do mesmo mas lá autor. está, eu depois, se calhar tive uma overdose, acabei por ler demais e agora já nunca mais peguei. Se calhar eu qualquer dia dou-lhe outra vez uma tentativa. Não, a Mas ele, minha tática é essa. A não ser que sejam ah, séries, sim. eu, por exemplo, leio um livro de Saramago este mês, só para agosto é que pego noutro de Saramago. Dostoiévski, a mesma coisa. Sim, sim, sim. Eu agora estou. E, Tirando e esta faço exceção que assim. estou a ler agora, depois de escrever o próximo livro, gosto de passar assim um bom período a ler e aí vou voltar ao Saramago. Estou com saudades dele.
Assim, essas intermitências da morte é muito bom. Vou colocar aqui na minha lista, sem dúvida, Eh, Eunice. Obrigado pela dica. Já que estamos quase no final, o que é que aconselha às pessoas que queiram escrever livros? Olha, o melhor conselho que eu posso dar é que aquilo que foi a minha experiência, é acima de tudo gostarem muito de ler, leiam, o máximo, leiam coisas variadas, autores variados, aprendam com eles e depois encontram o vosso estilo, não é? E também, como eu fiz, se quem não, que pode não ser necessário, no meu caso eu achei importante aprender a escrever livros. Uma coisa é escrevermos e posso escrever uma bela carta de amor, mas isso não me faz de mim uma boa escritora e eu gosto de fazer as coisas bem feitas no meu caso, e tentei aprender como é que se faz um livro, como é que isso existe aí muita literatura também disso, nesse aspecto. Isso não nos limita à criatividade, ao contrário do que possam pensar, é a forma, é o estilo, é encontrarmos a nossa voz. Mas acima de tudo, leiam, procuram, não tenham medo de partilhar a vossa ideia com outras pessoas. Às vezes eu, neste meio, sinto que as pessoas têm, se eu conto a minha história, esta pessoa vai-me roubar a ideia. Não, isso não existe. Há espaço para todos, os escritores não são concorrentes uns dos outros. Cada um tem o seu Eu, público. exatamente, há lugar para todos, porque eu então adoro ler coisas já fiz grandes amigos neste mundo que estavam também na editora, que estão na editora, eu neste momento estou na Empório, eu também gostava de dar essa palavra à Empório, uma editora ali de Almada que me tem apoiado bastante e onde eu espero continuar durante mais algum tempo e para sempre, se correr bem, como está a acontecer. Mas pronto, muito bem. Eu se calhar desafiava também os ouvintes da rádio a visitarem-me nas redes sociais. Eu estou no Facebook e no Instagram como a autora Luísa de Souza, Souza com um Z no final. Por isso visitem-me, não sou muito de publicar muita coisa, mas vou lá deixando as novidades, vão pelo menos vendo lá também testemunhos de pessoas que leram o meu livro, os meus livros estão à venda nas grandes plataformas, FNAC, na Bertrand, na UC, por isso quem tiver interesse, ou se quiser depois um livro autografado por mim, também pode entrar em contato comigo, terei todo o prazer, está bem? E estamos mesmo a chegar ao fim. Resta-me agradecer a sua presença e mais uma vez dar-lhe os parabéns pelo Nisso. excelente livro O Lar da Serra. Muito obrigada, eu é E, que agradeço imenso à vossa rádio. e da minha parte, despeço-me. Até à próxima segunda-feira. Também prometemos voltar no próximo sábado com mais uma conversa entre amigos. Até lá, votos de um bom fim de semana e não deixem de aproveitar para ler, que os livros são realmente uma grande companhia. Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial.